Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Mateus capítulo 27, versos 15 a 26. Diz assim as Escrituras, a palavra de Deus. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Irmãos, nas últimas semanas do ano de 2025, nós estivemos ministrando aqui uma série chamada Escolhas. E nós falamos da importância das escolhas nas nossas vidas e das consequências que essas escolhas geram também em nossas vidas. Algumas escolhas são menos relevantes, outras são mais importantes. Algumas escolhas afetam apenas um momento da nossa vida, outras escolhas podem afetar até as futuras gerações. E falamos de algumas escolhas que a Bíblia nos recomenda, como por exemplo a escolha de obedecer a Deus. Depois falamos também sobre a escolha de confiar em Deus, a escolha de servir a Deus, a escolha pela porta estreita. E por fim nós falamos sobre escolha ser fiel. E nós tivemos então uma interrupção devido à véspera de Natal, depois o culto de passagem de ano. E eu confesso que já iria encerrar, irmãos, mas eu havia feito um esboço, de alguns temas que nós iríamos tratar. E eu creio que não poderia encerrar essa série sem falar desse tema que eu quero falar hoje, que é escolha Jesus. A escolha mais importante da nossa vida, essa eu não poderia deixar para trás. Então eu quero falar nesta noite justamente sobre isso, escolha Jesus. Quando nós olhamos para a história do ministério de Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, esse Jesus que iniciou o seu ministério aqui na terra, com a idade próxima de 30 anos, ele escolheu para si 12 homens, para que estivesse com ele, e para que pudessem aprender com ele, para depois levarem adiante esta mensagem do Evangelho. E quando Jesus escolhe estes homens, entre eles estavam dois que eram irmãos, Simão, chamado Pedro, e também André, o seu irmão. E é interessante, irmãos, que Jesus tinha já tido a oportunidade de se encontrar com esses dois irmãos em outras ocasiões anteriores,
mas a Bíblia relata que quando Jesus estava ali na margem do Mar da Galileia, na praia do Mar da Galileia, e uma multidão estava seguindo Jesus, Jesus se aproxima do barco desses dois irmãos, e eles estavam ali naquela manhã lavando as redes. Depois de uma noite toda de trabalho, eles estavam lavando as redes para encerrar ali suas atividades daquele dia. E Jesus então se aproxima deles e pede o barco deles emprestado. Jesus pede para entrar no barco, para que do barco ele pudesse ensinar a multidão que estava na praia. E eles autorizaram, eles consentiram que Jesus entrasse no barco. E a Bíblia diz que Jesus se assentou no barco, se afastou um pouquinho da praia, e ali, daquele barco, ele fez uma plataforma de onde ele ensinava a multidão que estava na praia. E quando Jesus terminou os seus ensinos ali, Jesus disse para Pedro e André, para que eles fossem com o barco, levassem o barco até onde as águas eram profundas. E eles foram então até o lugar onde Jesus havia pedido, que Jesus havia orientado. E chegando ali, Jesus deu uma ordem para eles. Jesus disse: agora lancem as redes ao mar. Mesmo não entendendo aquela situação, Pedro e André, que eram pescadores de profissão, eles sabiam que aquele não era o melhor horário, não era a melhor condição, mas Pedro disse: pela tua palavra eu lançarei as redes. E Pedro lançou as redes, e quando eles lançaram as redes ao mar, imediatamente aquelas redes ficaram cheias de peixes. De maneira inexplicável, aqueles dois irmãos fizeram naquele dia a maior pescaria que eles já tinham feito na história da vida deles. Eles nunca tinham pescado tanto, e eles precisaram então chamar os barcos que estavam ali próximos, inclusive o de João e Tiago, que também eram pescadores, e eles se aproximaram, e eles então, juntos ali, colocaram aquela quantidade enorme de peixes nos barcos. E Jesus então, depois daquela grande pescaria, Jesus vai falar com Pedro e também André, e ele vai dizer para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você consegue imaginar, irmãos, alguém que tinha a profissão da pesca, no dia que ele consegue a maior pesca da vida dele, Jesus fala para eles assim: olha, agora deixa tudo e me siga. É como se nós, irmãos, estivéssemos numa empresa há muito tempo. Você tivesse começado lá naquela empresa, lá embaixo, e de repente você vai crescendo, 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 Deus vai prosperando, e quando você chega a um cargo elevado da empresa, quando você recebe o teu maior salário, Deus falasse para você assim: filho, agora abandona o teu emprego e me siga. Foi isso que Jesus fez naquele dia. É como aquela pessoa que tem o seu próprio negócio, e está lutando com aquele negócio, está difícil, e a pessoa ali mal consegue sobreviver, mas chega um momento que aquele negócio começa a expandir, e quando a pessoa alcança o seu maior faturamento, Jesus se aproxima dela e diz: agora você está disposto a deixar tudo e me seguir? Foi isso que Jesus fez com esses homens, irmãos. No dia do maior faturamento, no dia do maior progresso, da maior pescaria, Jesus disse: me sigam, que eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E sabe o que a Bíblia vai dizer, irmãos? A Bíblia vai dizer que eles, Lucas capítulo 5, verso 11, a Bíblia diz assim: e eles, levando o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. No dia da maior pescaria, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. É por isso que nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Entre tantas escolhas que nós falamos aqui, essa sem dúvida é a escolha mais importante da vida de alguém: escolher Jesus. Esses homens estavam diante de uma situação e Jesus dificultou para eles, não é? Se Jesus tivesse falado para eles lá na praia: olha, deixem tudo e me sigam, eu acho que seria fácil, porque eles estavam frustrados, eles não tinham pescado nada. Se Jesus tivesse falado lá na praia para eles: olha, deixem essas redes que vocês estão lavando e me sigam, Pedro, do jeito que ele era, o temperamento sanguíneo, ele ia falar:
é mesmo, André, vamos largar isso aqui, vamos seguir Jesus, porque aqui não está dando peixe, nós não estamos pescando nada, vamos seguir Jesus. Mas Jesus, irmãos, complicou para eles, porque Jesus fez o maior milagre na vida deles, a maior pescaria que eles tinham feito, e depois que eles pescaram tudo aquilo, que eles viram o barco cheio, Jesus disse, agora deixe tudo e me sigam. Talvez Pedro tenha pensado, Senhor, primeiro vamos vender os peixes, né? O barco está cheio, Pedro deve ter feito as contas, quanto que nós vamos faturar com esse barco cheio de peixe? Mas, irmãos, a Bíblia diz que eles levaram o barco, deixaram tudo e seguiram Jesus. Foi isso que eles fizeram. Um pouco mais adiante, irmãos, ainda no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus ia pelo caminho, e Jesus encontra, lá em Lucas 5, 27, o texto nos diz que Jesus estava caminhando quando viu um cobrador de impostos, um publicano, chamado Levi, ou Mateus, e ele estava sentado na coletoria trabalhando. Jesus chegou para aquele publicano e disse para ele, segue-me. Irmãos, o publicano, ele tinha um bom emprego. Os publicanos geralmente eram ricos. Haja vista que a Bíblia fala do chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, e a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Os publicanos, irmãos, eles eram ricos porque eles trabalhavam para o Império Romano, e eles cobravam impostos dos judeus para os romanos. E geralmente os publicanos, eles meio que faziam uma cobrança acima do normal, acima do exigido, para ficar com parte da renda. É como se fosse uma comissão que eles tiravam para eles. Então, geralmente, os publicanos eram homens abastados. E este homem, Mateus, estava trabalhando na coletoria como cobrador de impostos. E Jesus passou por ele e disse, Levi, siga-me. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Lá em Lucas 5, 28, a Bíblia diz assim, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ele deixou um emprego que muitos de nós gostaríamos de ter. Ele era concursado, irmãos, pelo governo romano. Tinha estabilidade no emprego, tinha um bom salário, tinha plano de saúde, tinha plano de vida, tinha seguro de vida, tinha plano de carreira, tinha tudo que você pode imaginar. E Jesus chamou ele. Jesus disse, siga-me. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. Irmãos, veja, esses são alguns exemplos, né, de escolhas que pessoas fizeram e que envolviam algo precioso, algo importante para a vida dessas pessoas. Mas não para aí. Mais adiante, lá em João capítulo 6, Jesus, ele profere um discurso muito duro, e a Bíblia diz que muitas das pessoas que estavam seguindo Jesus até então, o abandonaram. E essas pessoas, ouvindo aquele discurso de Jesus, eles disseram, duro é esse discurso. E muitos voltaram atrás, e a Bíblia diz, já não seguiam Jesus. E quando Jesus viu aquelas pessoas indo embora, abandonando, né, ele ali naquela reunião, Jesus olhou para os 12 apóstolos e disse para ele, vocês também não querem segui-los? E Pedro, irmãos, naquela hora ele disse, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Veja, irmãos, são escolhas que foram feitas na vida de algumas pessoas, e esses são alguns exemplos apenas, de pessoas que escolheram seguir a Jesus. Essas pessoas optaram por deixar tudo e seguir Jesus. Se nós traçássemos hoje, irmãos, um paralelo com aquilo que nós estamos vivendo hoje, eu creio que nós chegaríamos à conclusão de que nós estamos vivendo o oposto. Enquanto esses homens deixaram tudo para seguir Jesus, hoje nós estamos vendo as pessoas deixar Jesus por tudo. Não é verdade? Enquanto aqueles homens abriram mão de tantas coisas por Jesus, hoje nós vemos as pessoas deixando Jesus por tantas coisas. E é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho nesta noite. Muitos estão deixando Jesus, irmãos, porque Jesus se tornou algo secundário na vida deles.
Jesus hoje se tornou apenas uma opção, não é verdade? Hoje você vê as pessoas, irmãos, elas até querem ou dizem querer Jesus, mas você vê essas pessoas colocando Jesus como uma opção entre outras escolhas. Jesus não é algo prioritário. Jesus talvez seja aquela pessoa que as pessoas vão buscar numa hora de emergência, numa hora de dificuldade, numa hora em que elas estão precisando de algo, aí elas se lembram de Jesus. É como aconteceu com aqueles discípulos quando estavam no barquinho com Jesus, né? Enquanto o tempo estava bom, a água estava tranquila, o vento estava calmo, Jesus estava dormindo, ninguém nem notou. Mas quando a tempestade veio, eles correram até Jesus. Aí eles clamaram por Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus. Nós estamos morrendo. Quantas pessoas, irmãos, têm feito de Jesus isso? Aquele botão que eu aperto na hora da emergência. Aquele socorro que eu grito na hora da emergência. É como uma pessoa que está no avião. A pessoa está voando, o avião está tranquilo, o tempo está bom. Ninguém se importa. Mas quando fala assim, o avião está caindo, todo mundo fala, mas cadê os paraquedas? Aí lembra do paraquedas. Então Jesus, para muitos, é como aquele paraquedas. Na hora que está tudo errado, então vamos para Jesus. A boia do salva-vida lá no barco. Jesus é aquilo. Na hora da tempestade, cadê a boia? Aí corre atrás da boia. E para muitos irmãos, Jesus é isso. Jesus é essa pessoa. E nós vemos na Bíblia, irmãos, alguns exemplos que refletem essas escolhas erradas também. Quando a gente olha aqui, nós vimos exemplos de escolhas certas. Simão, Pedro e André deixaram tudo para seguir Jesus. Levi deixou tudo para seguir Jesus. Pedro e os apóstolos disseram para Jesus, Jesus, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eles também escolheram Jesus no momento que as pessoas estavam indo embora. Mas a Bíblia também nos fala, irmãos, de alguns exemplos de pessoas que negligenciaram Jesus. E o primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17. A Bíblia diz que Jesus ia pelo caminho e um jovem veio correndo em direção a Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus, dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, depois de um diálogo com aquele jovem, Jesus diz para ele assim, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu contrariado e ele retirou-se triste porque ele possuía muitos bens. Esse jovem, irmãos, ele estava diante de uma escolha. Ele queria algo. Eu creio sinceramente, irmãos, que esse jovem, ele tinha um desejo sincero de ter a vida eterna. A maneira como ele vem a Jesus, a maneira como ele se prostra aos pés de Jesus, a maneira como ele clama por Jesus, eu creio que havia sinceridade no coração desse jovem. Esse jovem não estava sendo hipócrita. Era uma sinceridade, era um desejo do coração dele. Eu creio que ele queria mesmo a salvação. Ele queria mesmo herdar a vida eterna. Além do mais, esse jovem também era religioso. Quando Jesus pergunta para ele sobre os mandamentos, ele fala, Senhor, eu tenho guardado os mandamentos. Ou seja, esse jovem, ele tinha sinceridade no coração, ele queria de fato fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto. Esse jovem era um jovem de bom caráter. Ele tinha um bom caráter. Mas, irmãos, tinha um problema. Esse jovem, na hora de escolher, ele preferiu ficar com os bens. Ele queria ter a vida eterna. Mas quando Jesus coloca diante dele as duas opções, Jesus diz assim, você quer a vida eterna? Ele diz, eu quero. Então você tem que vender tudo que você tem, repartir com os pobres, depois vem e segue. Quando aquele jovem viu que a escolha era essa, a Bíblia diz que ele saiu contrariado.
Ele saiu triste, por quê? Ele queria a salvação, ele queria a vida eterna. Mas quando Jesus diz, para ter a vida eterna você tem que abrir mão do que você tem, ele fez a escolha errada. Ele diz, então, Senhor, eu prefiro o que eu tenho. Eu prefiro continuar tendo o que eu tenho. Amados, e quando a gente vê essa experiência desse jovem, olhando para a sinceridade dele, eu creio que a gente também deve se perguntar, né, a cada um de nós devemos nos perguntar, será que nós, se Jesus hoje, irmãos, chegasse para nós e dissesse, olha, você me quer mesmo de verdade? Você seria capaz de abrir mão de tudo para me escolher? Quantos de nós aqui, irmãos, de fato, seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você, no seu coração. Quantos de nós estaríamos dispostos a abrir mão do que nós temos? Estou falando de tudo que você tem. Você abriria mão de tudo que você tem por Jesus? É algo que nós precisamos, irmãos, refletir. Porque muitas vezes nós, assim como esse jovem, somos sinceros. Nós estamos querendo um dia ir para o céu. Nós estamos querendo morar no céu. Nós estamos querendo essa vida eterna. Nós estamos buscando, almejando isso. Mas será que nós somos capazes, irmãos, de abrir mão de tudo por Jesus? Se hoje a nossa opção fosse essa, olha, para ter Jesus você tem que abrir mão de tudo, tudo que você conseguiu aqui. Você abriria mão? Você deixaria tudo isso para ter Jesus? É fácil, né, irmãos, a gente falar mal do jovem rico. Quanta gente fala, esse jovem rico teve a oportunidade, olha, e preferiu as riquezas. Irmãos, quantos de nós, irmãos, por tão pouco menos, a gente tem às vezes escolhido as coisas deste mundo. Quantas pessoas, irmãos, que a Bíblia diz que esse jovem tinha uma fortuna. Quanta gente que por causa de uma coisa de tão pouco valor, tem deixado Jesus para ficar com aquilo que é de tão pouco valor. Quantos de nós têm agido dessa maneira? A Késia mesmo, um tempo atrás, ela encontrou uma pessoa, e essa pessoa, irmãos, ainda um rapaz jovem, essa pessoa disse para Késia, com essas palavras, irmãos, com essas palavras literalmente, ele disse assim, agora é hora de eu ganhar dinheiro e ficar rico. Depois eu vou olhar para a minha vida espiritual. Essa pessoa falou com a Késia. Falou, olha, agora é a hora de eu aproveitar que eu ainda tenho saúde e agora é a hora de eu ganhar dinheiro. Depois eu vou ver o que eu faço com a minha vida espiritual. Irmãos, quando ela me falou isso, me veio à mente aquela passagem daquele homem que a terra produziu muito, né? E ele falou, o que farei agora? Derrubarei os meus celeiros, farei outros celeiros maiores, porque agora eu tenho tanta coisa para aproveitar, eu tenho tantos, né, tenho tantos grãos para guardar, eu tenho aqui, ó, minha aposentadoria está aqui, olha, eu vou fazer tudo isso. E a palavra que veio a ele foi, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Nós temos visto, irmãos, todos os dias, pessoas de todas as idades partindo. A Leda estava me falando agora no carro, no caminho, de um filho de um senhor aqui de Arapongas que faleceu. Vai ser velado agora à noite ali no Prever. Um rapaz de 24 anos, Leda. 23, 24 anos, partiu. Quantos estão sendo ceifados, irmãos, em acidentes? Quantos estão sendo levados, tão jovens, tão cheios de sonhos? Mas, infelizmente, irmãos, assim como essa pessoa disse isso para a Késia, tanta gente está fazendo essa opção. Agora é tempo de eu aproveitar a minha vida, agora é tempo de eu ganhar dinheiro, agora é tempo de eu fazer, agora é tempo de eu me divertir, agora é tempo de eu curtir a vida. E quanta gente, irmão, está se perdendo nesse tempo, porque fez a escolha errada, escolheu outras coisas e deixou Jesus de lado.
Quantas pessoas têm agido assim? Mas há um outro exemplo, irmãos, que eu quero deixar aqui com os irmãos, que está lá em Lucas 9, no verso 59, que Jesus disse assim a um homem: olha, segue-me. Mas esse homem respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus disse para esse homem: segue-me, assim como ele disse para Pedro, assim como ele disse para André, assim como ele disse para Levi. Ele disse para esse homem também: segue-me. Esse homem, irmãos, poderia ter largado tudo também, né? A Bíblia poderia ter dito, e ele, largando tudo, seguiu Jesus. Mas ele não agiu assim. Diante da escolha que ele tinha para fazer entre Jesus, ele disse o seguinte: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Irmãos, quando ele diz isso, ele não está dizendo que seu pai está sendo velado, não. Ele está dizendo assim: meu pai já está com uma certa idade, deixa eu viver com ele até ele morrer, depois eu vou seguir o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, a prioridade minha agora é outra, mas depois eu vejo. Depois, quem sabe, eu vou te seguir. Mas agora deixa primeiro eu viver com meu pai, deixa eu desfrutar a presença do meu pai, deixa eu curtir esses anos de vida que ele ainda tem, depois eu vou te seguir. Irmãos, da mesma maneira hoje, tanta gente está vivendo com outras prioridades na sua vida. Você conversa com as pessoas, irmãos: eu quero sim, eu acho esse negócio de igreja legal, eu acho mesmo que a gente tem que seguir Jesus, mas olha, primeiro eu tenho que resolver meus problemas, que depois eu vou lá. Você convida a pessoa para vir para a igreja, ela sempre fala: olha, agora não dá não, mas olha, mais para frente eu vou. O que essa pessoa está dizendo, irmãos? Eu tenho outras prioridades agora. Minha prioridade agora não é Jesus. Minha prioridade é que eu tenho que resolver meu problema. Minha prioridade é que eu tenho que primeiro fazer isso, primeiro fazer aquilo outro. Quando Jesus contou aquela parábola do Senhor que deu a ceia, as bodas, e saiu para convidar, o que os convidados começaram a fazer, irmãos? Cada um começou a excusar-se, se desculpar, dizendo: Senhor, eu comprei um terreno, eu preciso ir vê-lo. O outro disse: Senhor, eu me casei e agora eu não posso. Senhor, eu comprei uma junta de boi lá, eu preciso ir lá experimentar a junta de boi e agora eu não posso. Então, o que eles estavam dizendo para aquele senhor, dono da festa? A minha prioridade agora é outra. E como reagiu o senhor daquelas bodas? Ele ficou irado. Ele chamou seu servo e disse: sai pelas ruas, sai pelos valados e busquem quem vocês encontrarem e os convide para a festa. Por quê? Porque os convidados rejeitaram o convite. Eles têm outras prioridades. E eles perderam a festa. A festa não deixou de ser feita porque eles não foram, mas eles deixaram de participar da festa. Então, irmãos, quando o Senhor conta essa parábola, Ele está falando justamente, claro, ali da nação de Israel que havia rejeitado, e então o evangelho está sendo levado aos gentios. Mas essa palavra também é ampla no sentido de dizer que hoje muitas pessoas estão tendo outras prioridades. E essas pessoas que estão tendo outras prioridades, talvez nunca terão a oportunidade de entrar na festa. Essas pessoas que hoje estão rejeitando o convite, talvez amanhã não terão uma segunda chance. Talvez não terão uma segunda oportunidade. Talvez alguns conseguirão ainda, na velhice, entregar a vida para Jesus. Talvez ainda alguns viverão ainda a oportunidade de terem um encontro com Jesus. Mas quantos irmãos estão sendo levados no meio da vida, de maneira tão repentina, de maneira tão assombrosa, e não têm a oportunidade sequer de se render a Jesus. Nesse final de ano nós vimos aí o que chamou a atenção, irmãos, o número de acidentes. Nós estávamos até comentando na nossa célula lá na segunda-feira, nós estávamos falando sobre isso. O número de acidentes, irmãos, com famílias inteiras que foram ceifadas. Vários acidentes aconteceram, onde famílias inteiras morreram. Tivemos aqui próximo, acidentes aqui próximo da gente, com famílias, irmãos, pai, mãe, crianças, bebês. Crianças
ainda pequenas, todas sendo ceifadas num acidente, irmãos, onde não dá tempo para nada. É num piscar de olhos, pum, acabou. Não dá tempo de ninguém ficar ali orando, pedindo perdão, pedindo arrependimento. Não dá tempo, irmãos, é rápido. Alguns estavam até dormindo, talvez, no impacto. Não tiveram tempo para nada. E assim é a vida. Então, quando a gente está falando, irmão, de escolha, quantas pessoas têm deixado Jesus para depois? Então, eu quero reforçar com cada um de vocês aqui esta noite. Escolha Jesus. Coloque Ele como prioridade na sua vida. Deixe as outras coisas como secundárias, mas primeiro Jesus. Amém? Porque se você morrer sem nada, mas com Jesus, a Bíblia diz que tem tudo. Mas o próprio Jesus diz que adianta o homem ganhar tudo se não tiver Jesus. Ele vai morrer sem nada. Eu achei interessante outro dia um pastor que ele disse assim: há pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. E é verdade. Aquele que só tem dinheiro, ele é uma pessoa miserável. Porque o dinheiro não pode fazer nada. O dinheiro não pode comprar salvação. O dinheiro não pode comprar mais 20 anos de vida. O dinheiro não pode comprar a eternidade para ele. Não pode nada, irmãos. Ele é miserável. Mas aquele que tem Jesus, ainda que ele não tenha mais nada, ele é o homem mais feliz do mundo. Ele é o homem mais rico do mundo. Porque ele tem Deus. Ele tem o bem mais precioso que alguém pode ter. Ele tem o maior tesouro que alguém pode ter. Irmãos, e caminhando aqui então, nós chegamos nesse texto que nós lemos aqui. Esse texto ele fala do momento que Jesus foi preso. E Jesus foi preso, ele foi levado perante o governador. E o governador, ele olha para Jesus e ele, por motivo da festa, diz o texto, sempre o governador soltava um dos presos que o povo escolhesse. E Pilatos, ele viu que Jesus não tinha culpa. Pilatos viu que Jesus estava sendo levado ali para ser morto, mas esse Jesus não tinha feito nada de errado. E Jesus então, Pilatos vê uma oportunidade de livrar Jesus daquela situação. E ele diz: então eu vou aproveitar o momento da festa, eu tenho que pedir para o povo escolher um preso para ser solto. E o que ele fez? Ele trouxe Jesus e Barrabás. Ele disse: olha, está aqui Jesus e Barrabás. Jesus, nós todos sabemos, o Filho de Deus, um homem que caminhou por essa terra, fazendo bem, curando leprosos, paralíticos, coxos, cegos, ressuscitando mortos. Esse Jesus estava ali. E ao lado de Jesus estava quem? Barrabás. Quem era Barrabás? Um homicida. Alguém que era violento, alguém que incitou uma rebelião. Era acusado de assassinato. Então, Pilatos coloca Jesus e Barrabás, e Pilatos não tem dúvida. Pilatos diz: eu já sei quem eles vão escolher para ser solto. Eu vou livrar Jesus. Mas, irmãos, quando ele pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Ele ficou surpreendido, porque a população diz: solte Barrabás. Mas o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? Eles disseram: crucificam. Irmãos, Barrabás olhou para aquilo e ele disse: mas esse homem não fez nada. Esse homem não tem culpa nenhuma. Esse homem não realizou nenhum ato desagradável perante a lei romana. Barrabás, sim, é um homem violento, é assassino, é ladrão. Mas Jesus, e eles clamavam mais alto: crucifique Jesus e solte Barrabás. Irmãos, que escolha terrível, né? Que escolha terrível. Escolher um assassino ficar solto pela rua, enquanto alguém que trazia cura, alguém que trazia saúde, alguém que trazia alegria para as casas, bênção para as famílias, multiplicação nos lares, eles estão pedindo:
esse seja crucificado. Que escolha terrível. Irmãos, e quando nós olhamos para o mundo hoje, não é mais ou menos isso que a gente vê? A pessoa prefere, irmão, ficar lá numa mesa de bar, do lado de um ladrão, de um lado de um violento, de um lado de um corrupto, de um lado de um assassino. Ele prefere a companhia dessa pessoa do que ter a companhia de Jesus. As pessoas preferem, às vezes, a pessoa que só traz dano e rejeitam quem? Rejeitam Jesus. É por isso que o mundo está como está. E as pessoas ainda, às vezes, têm a ousadia de perguntar e dizer, né? Onde está Deus para o mundo estar como está? Deus está no lugar dele, no alto e sublime trono. É que o povo tem rejeitado Deus. Eu não me esqueço de um dia que, eu acho que foi por ocasião daquele ataque terrorista que teve nos Estados Unidos, né, nas Torres Gêmeas lá, onde morreram várias pessoas ali naquele ataque. Vieram alguns jornalistas perguntar para a filha do Billy Graham. Perguntaram para ela, escuta, onde está Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, que essas pessoas fossem mortas, quantos inocentes, quantos bombeiros, quantos... Ela disse assim, vocês tiraram Deus dos Estados Unidos, e agora vocês perguntam onde Ele está? Vocês tiraram Deus das escolas quando vocês impediram as orações nas escolas. Vocês impediram que as Bíblias estivessem nas repartições públicas. Vocês impediram que a religião fosse ensinada nas escolas. E agora vocês perguntam onde está Deus? Vocês tiraram Deus dos Estados Unidos. Irmãos, essa resposta, alguns aceitaram, claro, como sendo uma boa resposta, outros criticaram, mas é uma realidade. Quando nós vemos, irmãos, as pessoas escolhendo, aquilo que é mal e deixando Jesus de lado, o que elas vão esperar? Quando eles disseram, crucifica Jesus, solta Barrabás, o que eles estavam esperando? Era mais um assassino na rua, enquanto eles estavam matando aquele que trazia vida. O que eles iam viver a partir dali? A morte, o sofrimento, a dor, a perda, o roubo. É isso que eles iam viver. Eles mandaram matar aquele que trazia vida, aquele que trazia cura, aquele que trazia multiplicação, aquele que trazia provisão, aquele que trazia restauração, aquele que trazia alegria nas casas. Eles mandaram matar. E deixaram solto aquele que trazia tristeza, aquele que trazia amargura, aquele que trazia desgosto, aquele que trazia morte. Foi isso que eles escolheram. E o que eles iam colher? Iam colher os frutos da escolha, as consequências da escolha. Então, irmãos, eu quero encerrar nessa noite falando, justamente aquilo que nós já comentamos no decorrer dessas semanas. As nossas escolhas trazem consequências, boas ou ruins. Se eu e você escolhemos Jesus, estamos dispostos a deixar tudo por Jesus, a nossa escolha vai gerar consequências. Mas se nós dissermos, não, Jesus não é uma prioridade para mim, mais para frente eu falo sobre isso, mais para frente eu me preocupo sobre isso, nós vamos colher frutos dessa escolha. Se nós estamos dizendo, Senhor, eu quero a vida eterna, mas eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu tenho para escolher o Senhor, isso vai gerar consequência. Então, que nós nessa noite, irmãos, estejamos refletindo sobre isso, entre tantas escolhas que nós falamos aqui já, que é a escolha mais importante, nós possamos estar decididos a fazer a escolha certa. Quem você quer? Quem você escolhe? Se você tem só uma opção, quem você escolhe? Jesus ou, não sei, algo que você tem muito desejo no teu coração, algo que seja,
aquele desejo de consumo, aquele, né, que seja o teu maior sonho. Eu não sei, mas se hoje Jesus chegasse aqui e dissesse: você escolhe Jesus ou isso? Qual seria a sua escolha? Você estaria disposto a fazer como Pedro? A fazer como André? A fazer como Levi? Deixar tudo para Jesus? Deixar tudo por Jesus? Que você possa meditar nessa palavra nesta noite. Vamos nos colocar em pé. Essa escolha, irmãos, é uma escolha que nós devemos fazer. Não é uma escolha que Deus fará por nós. É uma escolha que cada um de nós deve fazer. Então nós vamos orar agora. E eu gostaria que você, diante de Deus, você falasse com Deus nesta hora. Há algo que tem te impedido de escolher Jesus como prioridade na sua vida? Jesus de fato é prioridade para você? Ou não? Jesus de fato é aquilo que você mais deseja? A presença dEle é o que você mais deseja? Conhecer Ele é o que você mais deseja? Ter Ele é o que você mais deseja? Então fale com o Senhor agora. Declare a Ele isso, se é isso que você escolhe, se é Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu te escolho. Eu tenho te escolhido, Senhor. Senhor, eu abro mão de tudo, mas eu não quero te perder. Senhor, nada mais tem importância na minha vida além de ti. Senhor, nada tem tanto valor para mim quanto ter o Senhor. Fale com Ele nesse instante. Abra o seu coração para Ele. Se há reservas no teu coração, irmão, se você não tem conseguido viver isso, se você não tem conseguido fazer essa escolha, se há algo que te prende, se há algo que entristece o teu coração quando alguém fala: olha, é Jesus. O próprio Jesus disse: olha, quem quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse Jesus disse: olha, quem vier após mim e não aborrecer ou não amar menos seus pais, sua mãe, seu irmão, seu filho, se você não amar Jesus acima de tudo, você não é digno de mim, ele disse. É algo muito sério, irmãos. Muitas vezes a gente acha que, não, eu escolhi Jesus, mas irmãos, tem tanta coisa na frente de Jesus na nossa vida. Fale com Ele agora. Se você precisa desse trabalhar de Deus na sua vida, se você precisa de ser liberto, fale com Ele nesta hora. Diga: Senhor, eu não quero que nada me impeça. Eu não quero que nada seja uma barreira, Senhor. Eu escolho a Ti. Eu escolho a Ti. Oh, Senhor, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. Deus, e essa palavra tão poderosa tem falado conosco há tantos dias já, Senhor, sobre as escolhas. E hoje, Senhor, nós estamos falando sobre esta escolha que é a mais importante de todas, que é escolher Jesus. Ó Deus, aquilo que parece ser tão fácil não é, Senhor. Nós temos visto pela Tua palavra. Embora o Senhor seja fonte de vida, embora o Senhor seja fonte de cura, embora o Senhor seja fonte de alegria, fonte de esperança, fonte de vida eterna, as pessoas ainda escolheram um ladrão. As pessoas ainda escolheram um assassino, Senhor. E quantos hoje estão fazendo esta escolha da mesma maneira?
Quantas pessoas hoje estão fechando a porta do coração para Ti, Senhor? Quantas pessoas hoje se recusam a dizer: eu quero Jesus como meu único Salvador, eu quero Jesus como meu maior tesouro, eu quero Jesus acima de qualquer coisa na minha vida, eu abro mão de tudo para ter Jesus. Pai, quantas pessoas têm tanta dificuldade de fazer essa escolha? Pai, ajuda-nos a viver, Senhor, a viver uma vida dedicada a Ti, a viver uma vida entregue a Ti, a viver uma vida, Senhor, onde o Senhor seja a prioridade na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver isso na prática, não apenas de palavras, mas viver isso na nossa vida de verdade, que o Senhor seja o nosso maior tesouro. Senhor, que nada para nós tenha mais significado do que o Senhor, que nada tenha mais sentido na nossa vida do que a Ti, Senhor. Nós Te amamos, nós declaramos o nosso amor a Ti, ó Deus, e nós queremos ter a Ti e a Ti somente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministras, Senhor, nos corações, que esta palavra toque em vidas, ó Deus, e que esta palavra venha a trazer um impacto, Senhor, em corações que estão em dúvida, que estão, Senhor, indecisos. Pai, que haja, Senhor, uma decisão verdadeira, uma escolha correta por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.